Ok, prontos para um mergulho profundo. Hoje vamos falar sobre fígado gorduroso e a ideia de superalimentos que prometem milagres. A gente vai se basear em insights do Dr. Stan Ekberg, um médico americano especialista em saúde integrativa. E já adianto, ele não alivia em desmitificar algumas crenças populares. Ele quer mesmo que a gente pense de forma crítica sobre como lidamos com a saúde do fígado. E coloca a gente para pensar. O que me chamou a atenção logo de cara foi a ênfase que ele dá para entender a causa raiz do problema antes de sair buscando soluções rápidas. Não. Ele fala que não adianta só adicionar um superalimento na dieta e achar que tudo vai se resolver magicamente. É como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. Você precisa de uma abordagem mais abrangente. Exatamente. E ele compara essa busca por soluções rápidas com a medicina tradicional, que muitas vezes se concentra em aliviar sintomas em vez de realmente resolver o problema de base. É como colocar um band-aid em uma fratura exposta. Alivia a dor, mas não resolve o problema real. E ele vai além, questionando a própria ideia de superalimentos. Ele acha que essa busca por alimentos milagrosos pode até nos distrair de uma abordagem mais holística. Faz sentido, né? A gente acaba ignorando os fatores que realmente contribuem para a saúde do fígado. Afinal, o fígado é um órgão complexo, responsável por centenas de funções vitais. É verdade. E quando a gente sobrecarrega ele com substâncias como álcool, muita frutose e toxinas, ele acumula gordura e não funciona direito. E o Dr. Ekberg destaca justamente esse conceito de sobrecarga. Ele explica que, além do álcool, a frutose, que está no açúcar, mas também em frutas, tem um papel importante. E, cuidado, a gente não está demonizando as frutas, mas é importante lembrar que tudo em excesso pode sobrecarregar o fígado. Ele até questiona aquela crença comum de que você é o que você come, principalmente quando se trata de gordura saturada. Ele usa o exemplo das vacas, que acumulam gordura saturada mesmo comendo só grama. Então, o problema não é a gordura saturada em si, é o excesso de qualquer tipo de combustível que o corpo precisa processar. Ou seja, comer mais do que a gente precisa, seja lá de onde vier, pode acabar acumulando gordura no fígado. Exato. E ele usa um termo interessante para explicar isso: biotransformação. O corpo converte o excesso de energia, seja de carboidratos, proteínas ou gorduras, em gordura, inclusive gordura saturada. Quer dizer que não importa se é carboidrato, proteína ou gorduras, se tiver excesso, vira gordura no fígado. Isso mesmo. Por isso ele critica essa ideia de focar em um nutriente só como vilão, em vez de olhar para a dieta como um todo. Entendi. É como culpar o tijolo por uma casa mal construída, quando na verdade o problema é a estrutura como um todo. Boa analogia. E ele critica também a forma como a gente categoriza os alimentos como bons ou ruins. Ele sugere que a gente pense em termos de alimentos que apoiam a saúde do fígado e alimentos que interferem nesse processo. Gostei dessa abordagem. Tira o peso da culpa e do julgamento. E aí a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. Pensar no impacto real que cada alimento tem no nosso corpo. E aí a gente volta para a questão dos superalimentos. O Dr. Ekberg parece não gostar muito desse termo. Ele fala que não existe um alimento mágico que cura tudo, que a gente precisa ter uma visão mais ampla. Exato. E ele chega a dizer que essa busca por superalimentos pode ser até prejudicial porque a gente acaba acreditando em soluções fáceis e ignorando a complexidade da saúde. A gente fica buscando o santo grau da saúde quando, na verdade, o que importa é o conjunto da obra. Perfeito. E o Dr. Ekberg nos dá um exemplo disso quando analisa alimentos que são frequentemente promovidos como superalimentos para o fígado. Grãos integrais, aveia, café, nozes, ômega 3, vegetais crucíferos, soja, feijão. Eles desmistificam bastante coisa e mostra que nem tudo que reluz é ouro. A gente precisa ter uma visão crítica, entender os prós e os contras de cada alimento. É como ler os termos e condições antes de assinar um contrato, né? A gente precisa se informar antes de sair consumindo tudo que dizem ser bom. Exato. E ele também nos desafia a questionar algumas crenças populares. Por exemplo, ele fala que, embora os grãos integrais sejam frequentemente elogiados como uma alternativa saudável aos grãos refinados, eles ainda são basicamente amido, e amido se transforma em glicose, que aumenta os níveis de insulina. E isso pode ser um problema para quem tem fígado gorduroso, né? Já que muitas vezes tem resistência à insulina. É verdade. E a aveia, que é tão recomendada para o café da manhã, também é basicamente amido. Então, mesmo alimentos considerados saudáveis precisam ser consumidos com moderação e levando em conta o contexto individual. Sem dúvida. E ele alerta também para o perigo dos óleos vegetais muito processados. Ele explica que as gorduras monoinsaturadas, como as do azeite de oliva, são benéficas, mas as poliinsaturadas, quando muito processadas, se tornam instáveis e podem causar inflamação. Ou seja, nem toda gordura é igual, a qualidade faz toda a diferença. Exato. E a soja, que é frequentemente vista como alternativa saudável à carne, também tem seus problemas. Eu já ouvi falar que ela pode ser um grande alergênico. Sim, e o Dr. Ekberg aponta que a maior parte da soja cultivada hoje é geneticamente modificada.
Além disso, ela tem compostos que podem atrapalhar a absorção de nutrientes e afetar o funcionamento da tireoide. Então é preciso ter cuidado com a soja, principalmente quem tem sensibilidade alimentar ou problema de tireoide. Com certeza. A gente precisa analisar cada alimento individualmente. E agora, vamos falar dos alimentos que o Dr. Ekberg realmente defende para a saúde do fígado. Os que ele considera nutritivos e benéficos de verdade. Aí vem a surpresa. Ele dá muita ênfase a 2 alimentos que a gente não costuma ver nas listas de superalimentos: carne e ovos. Sério. Mas esses alimentos costumam ser criticados. Me explica melhor por que ele defende tanto a carne e os ovos. Ele destaca os benefícios da carne, principalmente a bovina, como fonte de proteína, nutrientes e gorduras saudáveis, e o baixo teor de carboidratos. E ainda fala que a carne bovina é uma das menos alergênicas. Interessante. Parece que a carne pode ter seu lugar em uma dieta saudável, especialmente quando vem de fontes de qualidade. Sem dúvida. E os ovos ele considera como uma central de nutrientes. Ricos em colina, que ajuda a queimar gordura no fígado, vitaminas do complexo B, que ajudam na conversão da homocisteína e metionina, que é precursora da glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos do nosso corpo. Uau! É incrível como um alimento tão comum pode ser tão bom para a saúde. Mas calma, antes de sairmos comendo carne e ovos o tempo todo, a gente precisa entender melhor o que ele fala sobre os outros alimentos, né? Claro, a gente vai explorar mais a fundo a análise do Dr. Ekberg sobre esses alimentos. Afinal, contexto é tudo. É isso aí. A gente volta já para continuar esse mergulho no mundo do fígado gorduroso. Voltando aos superalimentos, o Dr. Ekberg tem uma visão bem específica sobre os ácidos graxos ômega 3. Ele reconhece a importância deles, mas... nem todas as fontes de ômega 3 são iguais. Exatamente. Ele fala, por exemplo, do óleo de linhaça. Ele até contém ômega 3, mas não é o tipo que nosso corpo usa diretamente. A gente precisa converter esse óleo de linhaça em EPA e DHA, que são as formas de ômega 3 que realmente trazem benefícios para a saúde, certo? Isso mesmo. Só que essa conversão não é tão eficiente em pessoas com problemas de saúde, como a resistência à insulina, que é um problema comum em quem tem fígado gorduroso. Então, para quem está cuidando do fígado, o óleo de linhaça pode não ser a melhor opção. E o que ele sugere como alternativa? Peixes gordurosos. Ou, se não for possível comer peixe, suplementar com óleo de peixe de boa qualidade, ele também fala que ovos de galinhas criadas soltas comendo capim podem ser uma boa fonte de EPA e DHA. Interessante. Mais uma vez, a gente vê que o contexto e a individualidade são importantes na hora de escolher os alimentos. Sem dúvida. E os vegetais crucíferos, como brócolis, couve de Bruxelas e couve, ele defende bastante. Principalmente para desintoxicação do fígado. E aí são ricos em fitonutrientes, né? Sim, e esses fitonutrientes ajudam o fígado a se livrar das toxinas. Mas eu já ouvi falar que algumas pessoas têm problema para digerir esses vegetais. É verdade, algumas pessoas podem ter dificuldade. Ele fala pra gente prestar atenção em como o corpo reage, porque o que funciona para um pode não funcionar para outro. É aquela história, cada caso é um caso. Exato. E o café? O que você acha que ele fala sobre essa bebida tão popular? Acho que ele deve ter uma visão um pouco mais cautelosa. Afinal, o café tem seus prós e contras, né? Ele reconhece que tem muitos estudos mostrando que o café pode proteger contra o fígado gorduroso. Mas ele também fala que a gente ainda não sabe exatamente como isso acontece. Então não é para sair tomando litros de café por dia, mas um consumo moderado parece ser ok para a maioria das pessoas. Sim, principalmente se o café estiver substituindo bebidas açucaradas, né? É verdade. E o que ele diz sobre as nozes? Em lote de nozes. Principalmente as que são ricas em gorduras boas e proteínas e pobres em carboidratos, como a macadâmia e a noz. Ele vê as nozes como um lanche que ajuda a regular os níveis de insulina. Mas imagino que ele não veja as nozes como um superalimento que vai resolver todos os problemas, né? Não mesmo. Para ele, as nozes são parte de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes que contribui para a saúde como um todo. Parece que o Dr. Ekberg realmente defende uma abordagem mais completa e individualizada para a saúde do fígado, sem soluções mágicas. Sim, o importante é entender o porquê das coisas, pensar criticamente. E tomar decisões conscientes sobre a nossa saúde sem seguir modismos. Exatamente. É importante a gente lembrar que as necessidades de cada pessoa são diferentes. O que funciona para um pode não funcionar para outro. É como um quebra-cabeça. Cada peça tem seu lugar. A gente precisa encontrar o que se encaixa na nossa vida e nos nossos objetivos. Perfeito. E, por falar em quebra-cabeça, o Dr. Ekberg faz uma observação interessante sobre como a gente enxerga os alimentos. Ele não gosta muito dessa divisão entre comida boa e comida ruim. Essa dicotomia pode ser bem limitante. Em vez disso, ele sugere que a gente pense em termos de alimentos que apoiam e alimentos que interferem. Faz muito mais sentido, né? A gente tira o foco da culpa e da restrição e passa a ter uma relação mais equilibrada com a comida. Exato.
E isso se conecta com a crítica dele ao conceito de superalimento. Focar em um alimento só como solução mágica distrai a gente do panorama geral. A gente precisa olhar para a dieta como um todo, para o estilo de vida. É isso aí. E falando em estilo de vida, o Dr. Ekberg fala bastante sobre a resistência à insulina e o impacto dela no fígado gorduroso. Ele parece ver a resistência à insulina como uma raiz de vários problemas de saúde, né? Sim. Quando a insulina está sempre alta, o corpo não consegue usar a glicose direito para ter energia. Aí ele começa a armazenar gordura, principalmente no fígado. E por isso ele recomenda diminuir o consumo de carboidratos refinados, açúcar e até mesmo frutas em excesso, né? Exatamente. Porque tudo isso aumenta o açúcar no sangue e piora a resistência à insulina. E ele também fala da importância de incluir proteínas e gorduras boas na dieta. Elas ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e dão mais saciedade. Isso ajuda a quebrar o ciclo da resistência à insulina. É incrível como tudo no nosso corpo está interligado, né? É verdade. A gente precisa ter uma visão holística da saúde. E isso nos leva de volta à importância de entender as causas dos problemas e não só os sintomas. É como um detetive investigando um crime. A gente precisa juntar as peças para entender o que aconteceu. Boa analogia. E com base em tudo que a gente aprendeu com o Dr. Ekberg, quais medidas práticas você acha que a gente pode tomar para cuidar do fígado? Acho que o primeiro passo é ter uma dieta rica em alimentos de verdade nutritivos. Com bastante vegetais, gorduras boas e proteínas. E diminuir o consumo de industrializados, açúcar, farinhas refinadas e frutas em excesso. Sem esquecer dos outros pilares de um estilo de vida saudável, como gerenciar o estresse e dormir bem. É verdade. Cuidar da saúde é um compromisso com a gente mesmo, em todos os aspectos da vida. E sabe o que me chama a atenção? O Dr. Ekberg comentou que o fígado tem mais de 500 funções essenciais. É muita coisa. É mesmo? A gente acaba focando só na desintoxicação, mas ele faz muito mais que isso. É verdade. Ele é tipo um maestro, né? Garantindo que tudo funcione em harmonia no nosso corpo. Uma ótima comparação. E pensando nisso, quais outras funções importantes do fígado você acha que a gente devia comentar? Tem tanta coisa. Por exemplo, o papel dele na regulação do açúcar no sangue, você pode explicar melhor. Claro, o fígado funciona como um depósito de glicose. Ele armazena o excesso na forma de glicogênio e libera de volta no sangue quando precisa. Tipo uma reserva de energia. Exatamente, ele garante que nosso corpo tenha combustível sempre que precisar. Incrível. E ele faz só isso? Não, ele também é super importante na produção de proteínas essenciais. Proteínas que ajudam na coagulação do sangue, no transporte de nutrientes, no combate a infecções. Nossa, ele realmente é multitarefa. E tem mais, ele produz a bile, que é essencial para digerir gorduras. Bile. Lembro vagamente das aulas de biologia, me explica de novo como ela funciona. A bile age como um detergente, sabe? Ela quebra as gorduras em partículas menores, aí o corpo consegue absorver melhor. Então, quando alguém tem dificuldade em digerir gordura, pode ser que não esteja produzindo bile suficiente. Exatamente. E além disso tudo, o fígado também participa do metabolismo dos hormônios. Hormônios do estresse, da reprodução, do crescimento. Uau, ele é tipo um maestro hormonal garantindo que tudo fique equilibrado. É uma boa forma de ver. E ele ainda ajuda a eliminar os glóbulos vermelhos velhos, reciclando os componentes. E máquina poderosa, a gente precisa cuidar bem dele, né? Com certeza. Esses exemplos mostram como é importante ter uma abordagem holística, não focar só em evitar toxinas. É verdade, a gente precisa nutrir o fígado com nutrientes certos para ele funcionar direitinho. Exatamente. E ter hábitos saudáveis no geral, como controlar o estresse, dormir bem e se exercitar. O fígado está conectado com tudo no nosso corpo, né? Nossas escolhas impactam ele de várias formas. Com certeza. E por isso a gente precisa se cuidar de forma proativa, não esperar os problemas aparecerem para tomar uma atitude. Esse mergulho profundo foi incrível. Aprendemos muito sobre o fígado e os superalimentos e vimos que não existe solução mágica. O Dr. Ekberg nos mostrou que a chave é entender a causa do problema e ter uma abordagem holística cuidando da alimentação, do estilo de vida. E ele nos incentivou a questionar, a pesquisar, a sermos protagonistas da nossa saúde. Isso mesmo. Entender o porquê das coisas e não só seguir o que todo mundo fala. Adorei a conversa de hoje, foi muito esclarecedor. Eu também. Espero que tenha sido útil para quem está ouvindo a gente. E, para quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente vai deixar o link pro vídeo do Dr. Ekberg na descrição do episódio. Ótima ideia. E lembrem-se, cuidar da saúde é um processo contínuo. A gente precisa estar sempre aprendendo e se adaptando. Isso aí. E nunca subestime o poder do seu corpo. Ele é incrível. Até a próxima. Até mais!